Olá, este é o terceiro vídeo da nossa série Cresça Plantando no Casamento. E nele você está convidado a participar comigo da reflexão sobre o símbolo dos espinhos, tragos a nós por Jesus na parábola do semeador. Se faz sentido para você as nossas reflexões, se faz sentido para você essa reflexão sobre os espinhos no casamento, clique no gostei, se inscreva no nosso canal para você receber em primeira mão todas as nossas publicações. Quando nós adentramos o relacionamento, é porque nós já passamos por todo um processo de autoidentificação de nós mesmos, bem feito ou não, bem ou mal influenciado por aqueles que nos educaram, que auxiliaram no processo de formação dessa nossa identidade. Nós saímos de nós mesmos para colocar para fora o nosso propósito, exercitamos a nossa abundância, deixando pelo caminho muito daquilo que nós colocamos para fora de maneira natural, espontânea. E aí nós adentramos o relacionamento para nele efetivamente encontrarmos um espaço em que nós plantaremos a semente de uma forma mais específica e dirigida, para encontrarmos os resultados que nós gostaríamos, que é a final formação de nós mesmos, a correspondência dos nossos desejos mais íntimos e a realização de um propósito de frutificarmos nesse mundo para o qual nós fomos convidados a dar a nossa contribuição. Nós começamos plantando um terreno de pedras que representa no relacionamento aquele primeiro momento em que as próprias características individuais de cada um dos cônjuges acaba por criar dificuldades no relacionamento e na vida de cada indivíduo, porque não sabemos bem por onde passar, nos sentimos constrangidos, dividindo o nosso dia a dia, dividindo as nossas decisões com uma outra pessoa que tem características muito diferentes das nossas. Mas nós já passamos por essa fase, tratamos disso no vídeo anterior. Agora, nós estamos já com um relacionamento um pouco mais avançado, mais maduro, e é muito comum que depois de nós entendermos que aquele com quem nós casamos é um indivíduo daquele jeito, que determinadas coisas não irão mudar, que eu preciso, ou até já realizei, uma adequação do meu jeito de viver com o jeito de viver do outro. Então nós baixamos a guarda. Muitas das vezes, nesse momento do relacionamento, quando os espinhos começam a dar o seu sinal inicial de presença no relacionamento, o casal já tem alguns anos de relacionamento, já tem filhos, também por algum tempo já. Então nós retiramos de nós aquela pressão, aquela energia, o interesse pelo que nós estamos fazendo. É como se nós disséssemos que o relacionamento está, em maior ou em menor grau, a depender do casal, a depender das circunstâncias do próprio casamento, em maior ou em menor grau, no automático. Se você está passando por essa situação, preste atenção na reflexão de hoje. Porque quando você vai entrando no automático e deixa de verdadeiramente dormir e acordar, colocando energia, colocando pesquisa, observação, reflexão sobre as coisas que acontecem no dia a dia com você e com seu cônjuge, você está no automático, e no automático aquele espinho que foi crescendo naturalmente com o relacionamento, mas sem ocupar grande espaço, porque assim como a plantinha ou relacionamento no estado inicial, o espinho também está no seu estado inicial, ele não tem forças. E aí um empurra um para lá, um para cá, a plantinha empurra o espinho, o relacionamento empurra os espinhos. Mas chega um determinado momento que a planta se julga grande o bastante para não preocupar mais com tanta energia, como nós dissemos no relacionamento, e começam os espinhos, as influenciações externas a terem mais relevância no indivíduo. Elas começam a fincar no coração de cada um uma dúvida. E o que antes era esperança, confiança,
vira desespero, desesperança, falta de expectativa e desconfiança. Frederico, o que são esses espinhos que simbolicamente eu entendi o contexto aí com a planta, com o relacionamento? São problemas, mas que tipo de problemas? São problemas proativos que depois de crescidos, eles começam de verdade a tirar o seu foco ainda mais do relacionamento, a agulhar os melhores valores que você reuniu para estar nesse relacionamento. Eles começam a impactar a forma como você vê, a forma como você sente, as emoções com as quais você reage em relação ao outro que um dia você amava e tinha toda uma perspectiva de boa fé, de confiança, de esperança, e começa a desesperar, desacreditar naquela pessoa, nos valores dela, no interesse dela pelo relacionamento, por você, e começa a desacreditar do próprio relacionamento. Esses espinhos podem ser amigos, ex-namoradas, ex-esposos, podem ser filhos problemáticos, podem ser o seu trabalho, podem ser a pornografia, podem ser questões inferiores espirituais, o desejo por utilizar da religião no seu aspecto negativo, ou seja, construir trabalhos espirituais para que você resolva logo os seus problemas ou afaste os males de você. Eu estou dizendo mesmo de feitiçaria, atividades demoníacas. Parece estranho falar sobre isso, sim, mas nós estamos falando para um universo de indivíduos, cada um com o seu jeito de ser. E cada um de nós tropeça num problema diferente. Então você precisa, assim como eu, fazer uma reflexão sobre você. E os exemplos que eu estou dando aqui são só para contextualizar para nós qual o rumo, qual o sentido para o qual nós precisamos observar e entender a simbologia dos espinhos. Eles não são mais como pedras que estão no caminho e nós tropeçamos por negligência. De novo, a nossa negligência nos faz permitir que os espinhos cresçam, mas eles não ficam imóveis ali no seu cantinho. Eles se aproximam de nós, eles nos agridem, eles nos empurram, eles efetivamente nos chamam a atenção para outras coisas que não o nosso relacionamento. Então, se você pensa e olha com maus olhos para o seu relacionamento, você precisa identificar qual é o espinho que está crescendo dentro do seu coração. Se você é homem ou mulher e fica olhando outros homens, outras mulheres, com um desejo efetivo de estar com aquela pessoa, de ter uma relação sexual com aquela pessoa, você provavelmente está vivendo um espinho no seu coração. Ele está crescendo e ele está mostrando para você um lado seu da dor que não é o lado que você constrói quando você está pleno e saudável, mental, emocional e espiritualmente. Quando você tem um amigo que a todos os momentos ele reclama da esposa, ele fala mal das mulheres, ou vice-versa. Podem ser mulheres no salão discutindo sobre os homens e dizendo mal sobre os homens, dizendo mal sobre o próprio esposo, ou incitando a disputa, o desafio entre homens e mulheres. Homens e mulheres politicamente, homens e mulheres socialmente, eles podem se degladiar como quiserem, mas homens e mulheres no lar, esposo e esposa, eles são um só. Nós não estamos falando nem de um time, que já seria muito a ser considerado no sentido de uma relação que é orgânica, que é complementar. Nós estamos falando de um casal. É uma fusão, homem e mulher se completam, não só fisicamente, mas espiritual e psicologicamente, emocionalmente. Então nós precisamos valorizar muito aquele que está do nosso lado, não só porque é o nosso esposo, nós temos que valorizar os homens, nós temos que valorizar as mulheres. Eu estou cansado de ver, desde a época em que era no meu lar, na minha primeira família, falarem muito mal sobre os homens. E aí, num determinado momento, olhava para mim, que estava ali na mesa, né, e falava assim: não, você é diferente, é uma ova. É uma ova. Ou você acredita ou você não acredita na essência que existe em cada um de nós. Eu sou o homem e por isso os homens são bons.
Assim como tem defeitos, tem as suas qualidades, as suas virtudes, mas não faz sentido eu colocar na cabeça da minha filha, desde quando ela está agora na sua fase de formação, dos seus valores, dos seus argumentos, que irão determinar o seu julgamento sobre as mínimas e as maiores coisas da sua vida, dizer mal dos homens só porque uma grande parte dos homens que estão à minha volta ou passaram à minha volta não são tão honrados quanto eu gostaria que fosse o esposo da minha filha. Eu tenho que dar o meu exemplo e mostrar o que um homem pode ser. Assim também uma mulher. E isso nós fazemos retirando desde o começo, quando ainda são pequenos, cada um dos espinhos. Então, aquele amigo que lhe convida, gerando para você uma influenciação disfarçada de conceitos que te tiram a esperança no relacionamento, que te tiram a esperança nas mulheres como um todo, que de alguma forma, mesmo sem querer, a sua presença, os seus argumentos, as suas narrativas no nosso ouvido, quando entram no nosso coração, nos fazem terminar o dia olhando com maus olhos a nossa esposa. Eu sei lá o que ele está falando para você, mas eu digo para você que isso parece que é uma coisa simples, parece uma bobeira, ou parece algo inexistente, mas eu tenho certeza que se você observar na última semana as pessoas com quem você conversou, que de alguma forma tiveram com você algum assunto que impactaram mais o seu emocional, e de certa forma você deu mais relevância para aquele assunto, pare e observe. Pare e observe o que foi dito. Pare e observe como você ouviu. E observe como as suas emoções foram influenciadas por aquilo. Assim como são influenciadas pelo que você vê nas suas redes sociais, pelo que você vê na televisão, pelo que você ouve no seu trabalho. A partir disso, nós teremos muito mais cuidado nos nossos relacionamentos sobre o que nós conversamos um com o outro em casal, sobre o que os nossos filhos veem e falam, sobre o que eles trazem da escola e nós escutamos eles falando assim sem muito resultado, sem muita influência e nós deixamos passar. Não é assim. Os espinhos, quanto menores eles forem, mais inofensivos, melhor é nós retirarmos eles agora. Porque no dia que eles crescerem, eles vão crescer não como um espinho, mas como uma lança dentro do seu coração, afetando significativamente a forma como você enxerga o seu relacionamento. E a forma como você enxerga o seu relacionamento diz muito mais sobre você e sobre o que você está deixando influenciar na sua vida íntima e que está impactando no seu relacionamento, do que em si sobre o seu relacionamento. É sobre você. O que você olha é sobre os seus olhos. O que você sente é sobre o seu coração. E não sobre aquilo sobre o que você pensa e sente. Tenhamos muito cuidado com os espinhos que crescem sorrateiramente à nossa volta. E aí é importante que, através dos exemplos que eu dei aqui, fique claro que eles podem ser pessoas, ambientes, situações, meios de comunicação ou a nossa própria atividade mental em que sozinhos nós costumamos a produzir influenciação negativa sobre nós mesmos, que nos retroalimenta sentimentos e emoções contrários ao nosso relacionamento. Eu digo para você com toda sinceridade, se me perguntarem qual é o aspecto mais importante na formação de um homem ou de uma mulher à prova de divórcio, é o quanto você cuida do seu ambiente íntimo, espiritual, emocional e psicológico, com coisas que são positivas e produtivas, e em especial que estimulem positivamente o seu relacionamento. Nós podemos pensar sobre muitas coisas positivas. Tem pessoas que vivem nas igrejas ou nos templos religiosos. Há pessoas que só fazem leituras boas, mas não conseguem direcionar o foco dessa luz que ele está vivendo individualmente para o seu casamento. Eu conheço pessoas valiosas, pessoas pródigas, de grande atividade de filantropia, que, apesar de muito requisitadas do lado de fora do lar, não cuidaram de direcionar esses valores
não cuidaram de direcionar a sua capacidade de produzir vibração e energia no bem para o relacionamento, para o casamento, para o lar, para os filhos. E nisso é negligente, a ponto de, no lar, começarem a nascer espinhos, crescerem, se fortalecerem. E essa pessoa, então, começa a entender que do lado de fora tudo é saudável, é bom, é harmonioso, e no relacionamento não. Desfaz-se do seu relacionamento, negligencia o necessário para que o casamento dê certo. E, de repente, é uma pessoa maravilhosa e está divorciada. Cada situação precisa ser avaliada por o próprio coração que está vivendo. Então, você e eu precisamos analisar nós mesmos, na nossa intimidade, fazendo um auto-julgamento sobre o quanto nós estamos permitindo que enfraqueça em nós o nosso lar, a nossa crença e esperança sobre o quanto um lar pode ser valioso, o quanto um lar pode render frutos, porque nós estamos deixando simplesmente que alguns dardos, lanças menores cresçam dentro de nós depois de entrarem no nosso mundo físico, emocional, psicológico, através dos meios de comunicação, dos amigos, dos comentários despretensiosos, porém negativos em relação ao casal, ao relacionamento, à vida a dois. E isso estraga um relacionamento a ponto dele perder as suas forças de tanta dor por esses espinhos causados na intimidade de cada um, mas que influencia na vida a dois, no casal, nas discussões, até nos momentos alegres, que passam a não ser tão alegres assim, porque sempre tem uma vírgula do e se essa pessoa realmente é de má intenção? E se essa pessoa está me traindo? E se essa pessoa não me ama tanto assim? E se essa pessoa, na verdade, não está me dando tudo o que eu mereço? E aí nós começamos a desconstruir o relacionamento com base nesses espinhos que crescem, machucam o nosso coração e nós desfazemos de um tesouro que nós temos na nossa vida. O nosso casamento e a nossa família. Cuidado com os espinhos, cuide deles o quanto antes e se eles já estão grandes o bastante, procure uma ajuda rápido para desfazer, desbastar esses espinhos da sua vida e manter o casamento saudável, harmonioso e feliz, ainda dando mais à frente 30, 60, 100 ou 1000 vezes aquilo que você planta nele. Se faz sentido para você a nossa reflexão, se ela abre para você um campo de entendimento, para você pelo menos continuar fazendo essa reflexão e encontrar coisas na prática que podem ser ajustadas dentro do seu relacionamento e do seu ambiente íntimo, clique no gostei, indique, compartilhe o nosso canal para algum amigo seu que é casado e se inscreva no nosso canal para receber em primeira mão todas as nossas publicações. Um grande abraço e até o próximo vídeo da nossa série Cresça Plantando no Casamento. Abraço.